paz do Senhor. Shalom a todos. Que a paz do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, que a paz do Espírito Santo esteja sobre todos nós, sobre mim, sobre você que está aí, seja online, seja ali ao vivo, ou seja na gravação. Que você seja abençoado em nome de Jesus. Que a paz do Senhor permeie todas as áreas da sua vida, tanto dentro, no seu espírito, na sua alma, que você se sinta em paz, assim como os ambientes onde você convive, na sua casa, no seu serviço, nos seus estudos, na sua congregação, na sua igreja. Amém? Nas suas amizades, que todas as áreas da sua vida sejam permeadas pela paz do nosso Senhor. Amém? Porque é isso que Jesus Cristo veio fazer aqui. Isaías diz que ele é o ministro da paz, o príncipe da paz em algumas traduções. O que significa isso? Porque ele habitando na sua vida, na sua mente, no seu coração, transformando as suas atitudes, a paz dele estará em você, estará sendo ministrada aos outros ao seu redor. Por isso ele é chamado ministro da paz. Porque a paz que ele tem não fica só com ele, não fica só com o nosso Senhor, ela é ministrada a nós, sobre nós, dentro de nós. É por isso que João Batista fala, ele não vai só batizar com água, ele vai batizar com o seu Espírito Santo. Amém? E através desse Espírito nós realmente podemos viver a paz em Cristo, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à dificuldade. Esse é o segredo da paz de Cristo. Que a paz que ele me faz sentir é uma paz tão profunda que mesmo que os ambientes estejam em guerra, mesmo que as pessoas estejam em confusões, em dissensões, em brigas, em intrigas, você está em paz e através das suas atitudes você pacifica os ambientes. Amém? Jesus é o ministro da paz. Que você também possa se tornar esse ministro da paz também, através da vida dele em você. Amém? É isso que eu desejo para você. Eu sou o apóstolo Rubens, Reuben Eshevet Yehudá. Amém? E venho aqui gravar mais um vídeo da nossa série Apocalipse. Amém? Se você for no meu YouTube, @RubensMCJúnior, vai lá na playlist, tem uma playlist chamada Apocalipse. Lá só tem vídeos relacionados ao fim dos tempos, ao Apocalipse. Por que eu estou fazendo isso? Porque nós já estamos vivendo o fim dos tempos. Nós já entramos na era da tribulação desde 2020. Para quem não sabe, era da tribulação é uma coisa, grande tribulação é outra. A era da tribulação é um espaço de tempo, é um período de tempo. Nós finalizamos a era da graça desde a morte de Jesus na cruz do Calvário, a sua crucificação, até 2020, na pandemia, nós estávamos vivendo a era da graça. Foram 2000 anos de era da graça, crescimento da igreja, evangelização dos povos. Cumprimos Mateus 28, de 16 a 20, e evangelizamos todas as nações, chegamos a diversos povos. Cumprimos a grande comissão. Começou lá na Judéia, Jerusalém, Samaria, Galiléia, e foi até os confins da terra. Amém? Eu sou brasileiro, não sei de onde você está me assistindo, mas se você fala português, amém? Você está no confim da terra, aqui no Brasil. Canadá é o confim da terra. América do Sul é o confim da terra. Se você pega no mapa e olha lá em Jerusalém, que está ali no Oriente Médio, que está no meio da terra, o que é confim da terra? São os outros cantos da terra. Japão é um canto, Austrália é outro, Rússia é outro. Amém? Confins da terra nós somos evangelizando. O Espírito Santo foi capacitando a sua igreja, os seus ministros, e chegamos aos confins da terra. Finalizamos a era da graça em 2020. Marque bem isso. A pandemia foi um divisor de águas. Sempre quando Deus vai mudar de uma era para outra, tem um evento marcante. A pandemia foi esse evento marcante que nos transitou de uma era para outra, da era da graça para a era da tribulação. Tá?
O que vai ocorrer na era da tribulação? O reino de Satanás vai se instaurar completamente. Enquanto Deus está preparando a sua noiva, a sua igreja, as pessoas que foram evangelizadas durante a Era da Graça, Deus está as preparando para que elas subam no arrebatamento, porque logo após o arrebatamento vai entrar a grande tribulação, que é o período final da Era da Tribulação, onde Satanás estará com o seu reino estruturado e ele reinará completamente. Amém? Então a era da tribulação é um espaço de tempo. Satanás já tem aparelhado o seu governo, já está tudo esquematizado, meu irmão. Aí vai ter o arrebatamento e esse período final da era da tribulação, que a gente chama de a grande tribulação, que é o pior momento da terra. O próprio Jesus diz que é tão ruim, mas tão ruim, que será bem pior do que o dilúvio. O dilúvio foi um desastre natural que acabou com toda a terra. Jesus fala, a grande tribulação será bem pior do que o dilúvio. Então é o lugar onde você não quer estar, você não quer chegar ali. Grande tribulação é para você fugir dela. Como que eu fujo da grande tribulação? Me santificando para ser arrebatado antes. Amém? O que é o arrebatamento? É Jesus vindo buscar a sua amada noiva. Aqueles que o aceitaram, aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se batizaram nas águas do Espírito Santo e têm uma vida dedicada a Deus, cumprindo a vontade de Deus, renunciando a si próprios, se sacrificando dos prazeres do mundo. Seguem uma vida de acordo com a vontade de Deus, se santificando. Esses serão arrebatados e não viverão a grande tribulação que foi feita para a terra, foi feita para o mundo que jaz no maligno, para aqueles que são apaixonados pelo pecado e pelo príncipe desse mundo, o príncipe do maligno, o príncipe das trevas, que é Satanás. A grande tribulação é para esse povo, para que eles vejam, para que eles sintam Satanás no seu auge, reinando. Aí muitos deles vão falar, rapaz, eu não sabia que seria tão terrível. Eu não sabia que seria tão ruim, eu achei que seria como essas dificuldades que a gente tinha na Era da Graça, que era uma recessão ali, uma guerrinha ou outra aqui e acolá. Eu não sabia que a maldade alcançaria todo o planeta. Eu não imaginei que eu sofreria tanto. É por isso que dentro da grande tribulação haverá a pregação das duas testemunhas, haverá a pregação dos anjos para aqueles que estiverem passando pela grande tribulação, ainda possam se converter, ainda possam olhar para o céu e falar, Jesus, agora eu te quero. Agora que eu estou vendo Satanás com meus próprios olhos dominando, arrebentando com tudo, agora, Senhor, tem misericórdia de mim. Assim como foi com o ladrão da cruz, que estava prestes a morrer ao lado de Jesus. Ele olhou para Jesus e ele falou, é minha última esperança. Senhor, se lembra de mim. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Deus tem misericórdia até para aqueles que vão viver a grande tribulação. Mas lembre-se, a grande tribulação não é obrigado você passar, só vai quem quer. Se santifique agora para que você suba no arrebatamento e não viva a grande tribulação. Tudo isso está em Mateus capítulo 24 e capítulo 25. Já fiz um vídeo explicando tudo isso. Eu li Mateus 24 e 25 inteiro, explicando versículo a versículo. É o próprio Jesus Cristo explicando aos seus discípulos sobre tudo isso que eu estou falando. A explicação dele é a mais importante, porque é ele quem vem arrebatar os seus. Ele é o noivo, a igreja é sua noiva. Ele arrebata os seus, porque as bodas do Cordeiro, o casamento, a festa do casamento do Cordeiro Santo, noivo com a sua noiva, será lá no céu. Você precisa estar lá para participar das bodas. Amém? Mateus 24, eu não vou ler inteiro, mas eu quero citar hoje nesse vídeo
porque cada vídeo eu foco em um tema, tá? Em todos a gente está falando sobre o fim dos tempos, sobre o arrebatamento, sobre o apocalipse, a grande tribulação, mas cada vídeo eu foco em um tema relacionado ao fim dos tempos. E hoje eu quero falar de sacrifício. O tema do vídeo de hoje é sacrifício, tá? Por que o tema é sacrifício? Porque sacrifício é tão importante relacionado ao fim dos tempos. Porque o sacrifício tem tudo a ver, 100% a ver, com aqueles que são resgatados no arrebatamento e diferencia daqueles que ficam na grande tribulação. Olha o que está escrito em Mateus 24, versículo 21 e 22. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem jamais haverá. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Por que eu li esse trecho? Porque esse trecho deixa claro algumas coisas. Vai ter grande tribulação, o texto está afirmando. Mas Deus fala que serão dias tão terríveis que por causa do amor aos escolhidos, ou seja, vai ter escolhido vivendo dentro da grande tribulação. Para quem não sabe o que é escolhido, tem até aquela parábola dos chamados e os escolhidos. Deus chama a todos para viverem com Ele, tá? Não tem filho preferido. Todos que nasceram são criados para viverem com Deus. Efésios 1, versículo 14. Desculpa, Efésios 1, versículo 4. Porque fomos predestinados por Deus antes da criação do mundo, para convivermos com Ele. Fomos criados nele, para sermos santos e irrepreensíveis, convivermos juntos com Ele em amor, como uma família. Todas as pessoas foram criadas por Deus para viverem com Ele. Porém, algumas pessoas o rejeitam, tá? É por isso que ele diz que muitos são chamados, mas nem todos são escolhidos. Porque mesmo a pessoa nascendo de Deus, sendo chamada para viver com Ele, ela tem essa escolha. Eu posso aceitar a minha vida, essa predestinação de estar com Deus, ou eu posso rejeitar e abraçar os prazeres do mundo. Aí essas pessoas, Deus fala, você foi chamado, mas você não foi escolhido porque você não me escolheu. Quem diferencia quem é escolhido e quem não é Deus. Deus chamou a todos. Sou eu que escolho estar com Deus ou não. Por isso que ele diz, todos são chamados, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos porque poucos me querem. Amém? Mas olha que interessante esse versículo que eu li em Mateus 24, versículo 22. Por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Ou seja, tem gente que escolheu por Deus, que aceitou Jesus Cristo, que fez a oração, Jesus, eu te aceito no meu coração. Eu quero o Senhor na minha vida, eu abro mão dos meus pecados. Aí essa pessoa foi levada às águas do batismo, porque é isso que a gente ensina nas igrejas. Você aceitou Jesus, você precisa se batizar. Onde você é lavado de novo. Esse corpo carnal corruptível, onde você tem muito pecado acumulado, você vai ser lavado. Nas águas do batismo acontece um milagre. Você é liberto dos seus traumas, você realmente nasce de novo, você é refeito. Os pecados que você cometeu são lavados ali, a sujeira, a contaminação, tanto que muitas pessoas são até curadas durante o batismo, de doenças que eram acometidas há anos. Há muitos milagres ocorrendo no momento do batismo, porque é um movimento sobrenatural. A água lá é comum. As roupas que a gente veste no batismo são comuns. Mas o processo do mandamento é uma ordenança de Deus. Por isso que se torna espiritual. Ele faz uma obra na sua vida durante o processo do seu batismo, onde você nasce de novo uma nova criatura. O velho homem morre nas águas do batismo
e nasce um novo ser. Você, a imagem e semelhança de Deus, assim como Adão foi criado. Você é renovado no batismo. Aí Jesus está falando que algumas pessoas passam por esse processo, o aceitam, são batizadas. Mas acontece alguma coisa que mesmo ela sendo escolhida, porque ela escolheu por Deus, mesmo assim ela passou pela grande tribulação. De forma que Jesus ele pegou e diminuiu os tempos da grande tribulação por causa do amor a esses escolhidos que ficaram, que não foram arrebatados antes da grande tribulação. Então a nossa pergunta é, rapaz, o que aconteceu após a pessoa aceitar Jesus, se batizar, o que deu tanto errado que ela não subiu no arrebatamento? Esse é o tema desse vídeo. Eu quero deixar bem claro o que acontece para uma pessoa, mesmo estando na igreja, mesmo aceitando Jesus, mesmo sendo batizada, ela não será arrebatada antes, mas passar pela grande tribulação, mesmo sendo chamada e escolhida. Onde que ela errou? Que besteira será que ela fez? Que ela perdeu o arrebatamento e ficou na grande tribulação, um momento terrível que não é feito para ela. Tanto que Apocalipse gasta páginas e páginas dizendo, desde Apocalipse 12 para frente, deixa muito claro que Satanás, a prioridade dele na grande tribulação é destruir os escolhidos que ficaram. Ele vai primeiro atrás de Jerusalém, dos israelitas, aí fala que eles são protegidos nos desertos, inclusive com milagres e maravilhas. Satanás tenta até afogá-los com as águas do mar, mas a terra se abre, as águas são enxugadas pela terra e os seus continuam protegidos, de forma que Satanás fala, então eu vou buscar os remanescentes, os cristãos que estão espalhados por toda a terra. No reino de Satanás, ele não vai aceitar os crentes, ele vai tentar roubar, matar e destruir. Como tem feito hoje, porém hoje o poder dele é limitado. Na grande tribulação, ele receberá todo o poder e toda a liberdade. Porque grande tribulação é reino de Satanás. Amém? O que essa pessoa fez? Onde que ela errou? Que falha? Que vacilo que ela deu? Que fez ela ficar nesse momento que não era para ela. Ela é escolhida. Jesus chama ela meu escolhido. Ele me escolheu. Mas ficou na grande tribulação. O que aconteceu? Tudo está relacionado a essa palavra. Sacrifício. Amém? Então eu vou explicar o que é o sacrifício. Que pode fazer tanto você se livrar da grande tribulação, quanto você ficar na grande tribulação. Amém? O que é sacrifício? A palavra sacrifício é sinônimo de morte, tá? Você vai sacrificar algo, quer dizer que você vai matar algo, tá? Sacrifício, o ato de sacrificar é o ato de matar. Amém? Então entenda isso. A gente fala de sacrifício, a gente está falando de morte e vida. Aquilo que é sacrificado deixa de viver. Amém? Na Bíblia a gente consegue separar, criar 3 categorias de sacrifício. Tá bom? O primeiro sacrifício, que é o mais importante, que a Bíblia comenta, que ela deixa muito claro, é o sacrifício pelos pecados. Tá? O nosso Senhor Deus, quando Ele cria o universo, quando Ele cria toda a estrutura, muito antes dessa criação do mundo, entenda, meu irmão, já falei isso no vídeo da pré-existência. Todas as coisas foram criadas primeiro no mundo espiritual. Depois do mundo carnal. O mundo carnal é chamado de a sombra da realidade. O que é uma sombra? Sombra
é algo que não tem vida própria. Se eu não me mexo, a minha sombra não me mexe. Esse mundo carnal é a sombra do mundo espiritual. O que liga você ao mundo espiritual não é essa carne que você tem, meu braço, essas roupas, tudo isso se desfaz com traço e com cupim. Todo esse mundo vai desaparecer. Dentro de mim é um espírito, uma alma que está ligada ao mundo espiritual lá no céu. Minha mente, meu coração, meus sentimentos é o que causam as reações que vão movimentar o meu corpo. Tá? Esse corpo é um reflexo do que minha alma está vivendo. Se eu estou feliz, meu corpo vai tomar umas atitudes. Se eu estou triste, ele vai tomar outras atitudes. Se eu tenho conhecimento, eu vou viver de um jeito. Se minha mente não tem conhecimento, eu vou viver de outro jeito. Tá? Esse corpo aqui, ele só obedece reflexos. Tá? Meu braço, minhas mãos, minhas pernas não têm vida própria. De acordo com o movimento da minha alma, do meu espírito, do mundo espiritual, anjos, Deus, demônios, arcanjos, querubins, serafins, está tudo em movimento no mundo espiritual, tudo é vivo, tá? De acordo com o que acontece lá, existem as reações nesse planeta Terra, nesse mundo carnal, tá? É por isso que Paulo fala, nós estamos travando uma batalha nas regiões celestiais. Tá? Lá nas regiões celestiais. Aí o reflexo nós vemos aqui carnalmente. Então entenda, você é espírito. Tá? Você é espírito, você é um ser espiritual. Quando você morre nesse corpo carnal, quando esse corpo carnal morre, o espírito que está em você volta para Deus que o deu, o Espírito de Deus, e a sua alma ou vai passar a eternidade com Deus, ou vai passar a eternidade longe de Deus no lago de fogo. Tá? Que a sua alma é espiritual. O que é espírito não tem essa morte finita. Tá? O que tem essa morte num tempo linear é esse corpo carnal, que nós temos a data do nosso nascimento carnal e vai ter a data da nossa morte carnal. Mas o nosso espírito, a nossa alma, nasceu na eternidade. Ela vai durar o tempo eterno. Tá? Então alguns irmãos até confundem, então tem reencarnação. Não, carne você vive uma só vez. Você vai nascer uma vez no corpo carnal e vai morrer esse corpo carnal. Mas o seu espírito está só passando por uma viagem aqui nessa terra. A gente vai falar isso mais para frente nesse mesmo vídeo sobre sacrifício. Sobre esse breve tempo que passamos nessa terra. Onde esse meu corpo é conduzido pela minha alma que vai viver a eternidade. Ou com Deus, ou longe de Deus. Então você entenda que morte tem esses dois conceitos. Tem esse conceito de morte carnal, que é o dia que você foi enterrado, que você morreu, foi para o hospital, esteve na UTI, morreu atropelado, ou de Covid. O seu corpo morreu e nasceu em algum momento. Mas em relação à tua alma, quando Deus fala de morte, ele está falando de separação de Deus. Porque sua alma continua existindo mesmo longe de Deus. Quando Deus fala, as pessoas estão mortas, é porque estão separados de Deus. Entenda sempre a diferença entre conceitos materiais e conceitos carnais. Tá? Jesus vai ensinar, ele sempre vai fazendo parábolas relacionando nossa vida carnal com a nossa vida espiritual. Por isso que ele compara a nossa vida a uma árvore. Ele diz que ele é a videira, e se você estiver ligado nele, você dá muitos frutos. Tá bom? Eu literalmente sou uma árvore? Não, eu sou uma pessoa. Tem árvore aqui no meu quintal, mas no mundo espiritual eu sou como uma árvore, que eu tenho que frutificar. As minhas raízes têm que estar ligadas ao rio do Espírito Santo para que eu seja forte, para que eu não sofra quando vier o tempo ruim, a crise. E eu continue frutificando mesmo no inverno. É isso que fala Jeremias 17, versículo 7 e 8. Tá?
Então ele está sempre relacionando para que você se lembre, sua vida é espiritual. Esse tempo aqui na Terra é breve. Amém? Então quando a gente fala de sacrifício, o primeiro aspecto que ele está falando é o seguinte: quando Deus cria todas as coisas, ele cria lá no mundo espiritual, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. Porém, você tem o direito de escolha de viver ou não com Deus. Os seres espirituais, alguns resolveram não viver com Deus. Aí Deus deixa muito claro: aqueles que pecarem, que não fizerem a minha vontade, que não quiserem se relacionar comigo, estão mortos. Então Deus cria um lugar reservado na eternidade para todos aqueles que não querem viver com Deus. Esse lugar é o Lago de Fogo, onde Satanás e seus demônios estão reservados para lá. Satanás e todos os seus seguidores já estão condenados ao Lago de Fogo. À medida que a gente vai vivendo, a gente vai cometendo alguns pecados, assim como Satanás pecou. É por isso que Deus diz: esse mundo já está condenado. Já está condenado. Por quê? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu já pequei, você já deve ter pecado, você já não mentiu, você já não roubou alguma coisinha, uma bala, você já não xingou um amiguinho, você já não ficou com raiva dos outros, você já não sentiu inveja. Todos nós já pecamos em algum momento, seja em pensamentos, em atitudes, em inveja, em orgulho, em cobiça. Pecamos com os olhos, pecamos com as mãos. Não é assim? Então, naturalmente, por consequência do nosso pecado, nós já estamos condenados ao inferno, em consequência ao lago de fogo, porque no lago de fogo será jogado todo mundo que foi para o inferno. Tá? O inferno é temporário. Quando chegar na eternidade futura, quem está no inferno, o inferno inteiro vai tudo ser jogado dentro do lago de fogo. Tá? O lago de fogo é a eternidade separada de Deus. Lugar de choro, ranger de dente e sofrimento. Porque a paz, a alegria, fala: mas que ruim, né? Eu queria viver em paz na eternidade. Paz, alegria, amor, mansidão, tudo isso é fruto do Espírito de Deus. Se você quer isso, fica com Deus. Se você não quer isso, você quer o oposto disso. Então o lago de fogo não é uma maldade, é uma escolha. Não é um castigo, é uma escolha. Eu estou escolhendo. Seja pacífico. Não, eu não vou deixar passar. Eu vou lá brigar, eu vou lá fazer, porque eu não vou deixar, porque eu não sou assim, o meu jeito é assim. Você está escolhendo a guerra. No lago de fogo vai ter guerra. Não, essa pessoa, não fui com a cara dela. Não, mas você tem que amar o próximo. Não, que amar o próximo. Nunca vi essa pessoa, não é nem da minha família, que não sei o quê. Você não quer amor? Então você vai viver num lugar onde só tem ódio. É você que está escolhendo o lago de fogo com as suas atitudes, com os seus pensamentos. É você que está escolhendo. O que Deus escolheu foi um reino eterno de paz e amor. Onde a sua justiça, o seu amor, a sua mansidão, a sua alegria, tudo permeia por ali, ao redor de Deus. Todas as boas características do universo foi Deus quem criou. Aí tem um lugar reservado para quem não quer nada disso. Não quer amar ao próximo, não quer ser uma pessoa bondosa, quer continuar roubando, matando, mentindo, enganando. Tá bom, tem um lugar para você onde tudo isso vai acontecer sem parar por toda a eternidade. É você que escolhe, meu irmão. A escolha de Deus foi ficar com você num lugar maravilhoso. Mas Ele não vai te obrigar a ficar lá. Tá? Você tem que escolher estar junto de Deus e, por consequência, com todas as coisas que permeiam a sua vida, a vida de Deus. A paz, o amor, longanimidade, mansidão, domínio próprio, os frutos do Espírito, os dons do Espírito, os ministérios do Espírito. Lê lá Efésios 4, cita tudo isso. Tá? Que resume, Efésios 4 resume a vida da igreja.
Todos nós vivendo como um só corpo em Cristo. Amém? Para as pessoas que decidiram não viver com Deus, que decidiram se afastar de Deus, que Deus chama de morte, mesmo que você esteja vivo no corpo carnal, vivo no corpo espiritual, Deus chama de morte porque você está separado de Deus, você não está vivendo do amor dele, você não está vivendo com os irmãos, você está fazendo coisas que desagradam a Deus, ele te chama de morto. Tá? Então entenda esse conceito de morte e vida. Você está olhando, você está respirando, mas Deus te chama de morto porque você está separado dele. Tá? Aí vem o sacrifício. O que é o sacrifício de Jesus? O sacrifício de Jesus é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, mesmo você pecando, mesmo você fazendo tudo de errado, mesmo você não querendo Deus, Deus continua te amando. Porque Deus é amor. A essência de Deus é amor. Então quando ele estiver pecando, ele não fala lá do céu, ai que raiva desse cara, nem me quer, chuta ele pra lá. Não, Deus está sofrendo, ele está te amando, ele olha para você e lamenta, por que você está fazendo isso, meu filho? Não foi para isso que eu te criei. Eu criei um plano maravilhoso para a gente viver juntos, você só está se afastando de mim. Deus não se alegra no sofrimento humano. Deus não se alegra de ser rejeitado. Ele amou o mundo de tal maneira que ele pega Jesus e fala, Jesus, você que é perfeito, você que foi capacitado, desce lá, viva como um ser humano e morra como um ser humano, mas sem cometer nenhum pecado, para que você possa salvar a todos eles. Mesmo eles em pecado, o seu sacrifício, Jesus, vai resgatar a todos eles. Porque você vai pagar o preço do pecado de todos eles. Todos os pecados que eles cometeram, com os olhos, com as mãos, com os pensamentos, com o coração, com o sentimento, com as atitudes, todos os pecados deles, eu colocarei na cruz do seu Calvário. Aí quando vier Satanás, o acusador das nossas almas, o acusador das almas deles, acusá-los de pecado, eu vou dizer, Jesus Cristo pagou o preço dos pecados deles. Eles não têm mais acusação. O pecado está pago, o preço foi pago na cruz. Essa foi a principal missão de Jesus, em morrer pelos nossos pecados nessa terra, para que eu e você não fôssemos mais acusados pelo nosso pecado. Esse foi o sacrifício, porque o salário do pecado é a morte. Alguém tinha que morrer. O justo é que morresse eu que pequei. O justo é que morresse você que pecou. O justo é que eu e você ficássemos eternamente no lago de fogo. Porque eu pequei. O pecado significa que eu escolhi estar longe da presença de Deus. O lugar longe da presença de Deus é o lago de fogo. Isso seria o justo. Aí vem Jesus, é como se ele tivesse pago a fiança, meu irmão. Quanto que é para livrar o Rubens da cadeia? Só com a morte, só alguém sendo sacrificado. Porque você paga o pecado com a própria vida. Pois eu, Jesus, eu morro no lugar dele. Aí vem Jesus, sem ter pecado nenhum, e morre pelo pecado de todo mundo. Amém? Esse é o primeiro sacrifício marcante. Tá? Esse é nas categorias de sacrifício, que eu falei que a gente vai dividir em 3 categorias, esse é a primeira. É o sacrifício de Jesus, o Cordeiro. Tá? O Cordeiro, que é uma forma de representar a morte. Quando que Deus cria isso? Quando Adão peca, ele sacrifica um cordeiro e faz roupas para Adão e Eva se vestirem, para cobrir a nudez. Isso aí tem muitos significados espirituais. Adão e Eva andavam nus no jardim porque eles não conheciam o pecado, eles eram inocentes. Quando eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles percebem que eles estão nus, eles se envergonham. A malícia entra neles, a malícia do pecado.
Aí Deus sacrifica um animal e cobre eles com peles de animais. Amém? A ideia do sacrifício vem daí, para que você não seja sacrificado, eu vou sacrificar um animal. É por isso que no Antigo Testamento você vai ver esse costume, toda vez que o povo peca, eles vão e oferecem um cordeiro em sacrifício pelo seu próprio pecado. Para que eu não seja sacrificado, eu vou oferecer esse cordeiro e sacrifico ele no meu lugar. Aí por que hoje a gente não precisa fazer esse sacrifício? Porque Jesus foi o Cordeiro de Deus que morreu na cruz do Calvário para sacrifício do pecado de todos nós. Por isso hoje esse costume não é mais necessário. Porque o sacrifício de Jesus vale por todos os pecados meus e de todo o planeta. Os meus, os seus, das pessoas que viveram no passado e das pessoas que viverão no futuro. Ele pagou o preço de todos os pecados, por isso nós damos glórias ao Cordeiro, glórias ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos salvou do pecado com o seu sacrifício na cruz. Amém? Então como que eu faço para aceitar esse sacrifício de Jesus? Você faz uma oração. É muito simples. Que é o primeiro passo para você entrar na vida cristã. O que João fala? Jesus veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. Porém, aqueles todos quanto o receberam, foi-lhes dado o direito ou o poder de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, nós somos criados por Deus como filhos, mas o pecado nos afastou de Deus. Eu aceitando o sacrifício de Jesus Cristo, eu volto a me tornar filho de Deus, não mais no sentido só de criatura, por ter sido criado por Deus, mas no sentido de eu escolhê-lo como meu pai. Eu aceito o Senhor, fazer parte da sua família santa. Eu aceito, eu estou decidindo, eu sei que o Senhor criou a mim e todas as coisas, eu passei anos desgarrado, distante da tua vontade, mas agora eu aceito fazer parte da tua família, eu quero te obedecer, eu quero te servir, eu quero andar com outros irmãos, você precisa aceitar. Aí você recebe de volta o direito de ser chamado filho de Deus. Porque aqueles que são afastados são os filhos desgarrados. Amém? Como que é esse processo? Você faz uma oração. E é muito simples, eu vou fazer agora. Se você nunca fez essa oração, você feche seus olhos e repita as minhas palavras. Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade de eu estar falando contigo. Obrigado por ouvir a minha voz. Eu sei que eu já pequei demais. Eu sei o quanto já fiz de errado. Mas nesse momento, que se chama hoje, que se chama agora, eu peço perdão pelos meus pecados, Senhor. Eu aceito o teu sacrifício na cruz do Calvário para o perdão dos meus pecados. Eu creio que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, enviado ao mundo para nos livrar do pecado. Me aceita de volta, Senhor. Eu quero voltar aos teus caminhos. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Me lava, me purifica, me torna de novo um filho aos teus pés. Me congrega na sua família. Me aceita no teu altar.
me recebe na tua casa, pois eu te aceito como meu Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Aleluia. Essa é uma oração muito simples, meu irmão, que eu já fiz na minha vida. E todo cristão já fez essa oração na vida dele. Essa é uma oração transformadora. Se você fizer com fé, você pode estar sozinho no seu quarto, sozinho vendo esse vídeo, onde for, essa oração é real. Jesus, ele realmente está te ouvindo. Se você fez essa oração, agora o próximo passo é você ir até a igreja mais próxima e pedir para se batizar, e você conta exatamente a história que aconteceu. Olha, eu estava vendo um vídeo e fiz uma oração aceitando Jesus na minha vida. Agora eu preciso me batizar para ser lavado dos meus pecados, para ser purificado dos meus pecados nas águas do batismo e ser feito nova criatura. Esse é o processo que Deus nos deixou. Jesus deixa bem claro isso na conversa dele com Nicodemos, em João 3. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. Você tem que nascer de novo. Vá para uma igreja mais próxima. Entre em contato com algum crente da sua família. Olha, eu quero me batizar. Eu fiz a oração aceitando Jesus. Eu quero me batizar. Amém? O sacrifício de Jesus teve efeito na minha vida. Amém? É assim que começa a sua vida cristã, meu irmão. Você aceita Jesus, você se batiza. E isso só é possível porque Jesus fez um sacrifício. Amém? Essa é a primeira fase do sacrifício. Qual que é a segunda parte do sacrifício, que a gente dividiu em 3 categorias? A segunda parte é a renúncia. O que é a renúncia? Agora que eu sou de Cristo, agora que eu sou nova criatura, agora que eu aceitei Jesus, eu preciso renunciar tudo aquilo que tinha na minha vida. Tinha, porque eu fui feito nova criatura, eu fui lavado de novo. Tudo aquilo que tinha na minha vida, que me afastava de Deus, eu preciso renunciar. Eu não posso mais levar a minha vida do jeito que eu levava. Porque do jeito que eu levava antes é porque eu era um pecador, é porque eu não queria Deus, é porque eu não aceitava Jesus, é porque eu estava apegado às coisas do mundo. Agora que eu aceitei Jesus, eu me batizei, eu fui feito nova criatura, agora eu preciso aprender a viver de novo. Por isso tem igreja, por isso tem ministro, para edificação dos santos, para te ensinar a como viver de novo, mesmo você já sendo um adulto. Você vai aprender a conviver direito com as pessoas, você vai aprender a amar o próximo, você vai aprender a ser paciente, você vai aprender a perdoar, você vai aprender a não ser uma pessoa orgulhosa, você vai aprender tudo de novo. Porque Deus te fez nova criatura. Agora você precisa aprender do zero a viver com Deus. É por isso que no Evangelho, na vida espiritual, você é chamado de criança, de bebê, que precisa do leitinho materno, que é a palavra, no mundo espiritual, é a palavra de Deus mais simples, mais rasa, mais básica, porque você está nascendo de novo. As coisas mais espirituais você não vai entender no começo da sua vida com Deus. Você vai entender, ei, tem que aprender a perdoar, ei, não fuma mais não, ei, começa a evitar essas baladas aí, não faz mais sentido na sua vida. Começa pelas coisas básicas, que são os seus usos e costumes. Ei, não quer usar umas roupas mais decentes? Vaidade já não cabe na tua vida. Pode se andar arrumado, pode se maquiar, mas com ponderância, com equilíbrio, com temperança. O que você acha? Os cristãos mais velhos, mais antigos, mais experientes vão começar a te ensinar. Porque essa é a sua nova família espiritual. Talvez não ligada, às vezes você é preto, outro é branco, outro é japonês, mas estão ligados pelo mesmo Espírito. Por isso são chamados de irmãos. Jesus fala, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a minha vontade. Essa é minha família.
nós quando chamamos de irmãos em Cristo, é literal, meu irmão. Nós somos ligados pelo mesmo Espírito. Quando nascemos de novo no batismo, somos feitos nova criatura, corpo do próprio Cristo, onde Ele é o cabeça e nós somos o corpo e os membros. Isso é real, não é uma forma de dizer, não, pois é, isso é literal, meu irmão. Aí você entrando nessa família, você aprende nova conduta, novos costumes, nova forma de pensar, abandona a sua ideologia, você abandona tudo. Quem você achava legal, as músicas que você ouvia, tudo você aprende de novo. Vou te mostrar uns músicos aqui que louvam a Deus, para você aprender a ouvir música nova. Vai devagar, porque você está acostumado àquele processo, você viveu assim a vida inteira, às vezes 10 anos, 20 anos, 30 anos, não sei com que idade você se converteu, mas quanto mais tempo você vive no mundo, mais difícil é se desapegar da sua vida antiga. É por isso que algumas pessoas às vezes levam muitos anos para irem se convertendo. Aí vai outra dica. Aceitar Jesus é uma coisa, se converter é outra. Aceitar Jesus você faz numa oração, se batizar você faz num dia, mas o processo de conversão pode levar alguns anos até. Pode levar um tempo, depende do quanto você está apegado àquilo. Tem gente que para de fumar de um dia para o outro. Tem gente que demora 10 anos para parar de fumar. Tem crente que eu conheço até hoje que prega, mas fala palavrão ainda, porque viveu muitos anos falando palavrão, não consegue desapegar do vocabulário. Aí no particular eles me confessam, Rubão, eu tava pregando outro dia e na hora veio... às vezes eu tenho que me lembrar que eu tô na igreja, que eu não posso falar essas palavras, mas é um costume antigo, na minha família ainda falam. Então fica na minha cabeça as palavras. É o meu jeito que eu tinha de me expressar, agora eu tenho que trocar meu vocabulário. É como aprender um idioma novo. Essa pessoa não se converteu, não é crente, tá falando palavrão, às vezes a pessoa ainda tá no processo de conversão. Aceitou Jesus, se batizou, quer uma vida nova, está até pregando, quer evangelizar outros, mas alguns costumes ainda estão apegados. Às vezes é difícil desapegar. É por isso que você tem que renunciar. Essa é uma fase do sacrifício. É um aspecto do sacrifício. Jesus sacrificou por mim, agora eu sacrifico meus costumes maus. Porque uma vez que eu fui lavado por Cristo, lavado nas águas do Espírito Santo, passei pelo sangue de Jesus, passei pelas águas do batismo, Ele me fez nova criatura. Eu não posso me contaminar com aquilo que me contaminava antes. Então eu sacrifico essas coisas. Rubens, você não vai mais naquele lugar? Não, não dá. Por quê? Porque lá o pessoal, cara, não tem como. O pessoal bebe muito, fuma muito, fala muita bobagem e tal. Não dá mais para eu andar com essa gente. Ah, mas são seus amigos de infância. Pô, sim, às vezes eu ligo, às vezes eu mando mensagem, ainda falo que eu gosto deles e tal. Mas eu preciso me afastar um pouco. Ou me afastar muito. Ou me afastar tudo. Depende. Você tem que fazer essa análise. Será que isso ainda cabe na minha vida? Será que isso está me aproximando mais de Deus? Ou será que isso está me afastando da vontade de Deus? Porque se está me afastando, eu sacrifico. O que é sacrifício? É morte. Isso não cabe mais na minha vida. Eu estou matando isso aqui para mim. Eu não ouço mais esse CD. Ponto. Joga fora. Porque se não serve para você, não serve para ninguém. Forte, né? Forte? Forte é o sacrifício de Jesus. Santo, puro, desceu do céu para morrer por sua causa. Isso sim é forte. Eu largar a mão de um CD? Eu largar a mão de uma balada? Isso não é nada. Eu parar de andar com uma pessoa que só faz coisa errada, só fala besteira, que não me acrescenta em nada? Isso não é nada. Irmão, fica na paz aí. Tô na igreja agora. Tô andando com um pessoal novo, muito gente boa, muito bacana. Se você quiser ir para a igreja, quiser se converter também, Deus te abençoe, você será muito bem-vindo, assim como eu fui bem-vindo, meu irmão. Você é brother, a gente andou junto, mas agora eu estou num outro aspecto de vida. Eu preciso agradar meu Senhor, eu preciso andar em santidade. Se você não aceitar essa vida, a gente vai acabar se distanciando, porque eu preciso focar nesse caminho. E aí a pessoa vai escolher por conta e risco dela.
Se ela vai aceitar Cristo ou se ela vai seguir o caminho dela, assim como você vai escolher por você. A salvação é individual. A gente prega para todo mundo, mas cada um toma a sua escolha. E se a pessoa escolher não andar com você, amém, vai na paz. A paz não é muito difícil, eu me apeguei à pessoa, minha melhor amiga, é um parente meu, e não sei o quê. Sacrifício. Todas as coisas desse mundo, todas as coisas que existem, ou te aproximam de Deus, ou te afastam de Deus. Tem músicas que te aproximam de Deus, são músicas espirituais. Tem músicas que te afastam de Deus, músicas pornográficas, músicas assediadoras. Tem pessoas que te aproximam de Deus, sempre tem uma palavra de bênção, sempre tem uma oração, sempre tem um abraço, sempre te recebem bem, sempre que você sai de lá e fala, rapaz, que bom que eu encontrei essa pessoa. Um alívio, um refrigério para minha alma. Lembro muito de um testemunho, uma amiga de escola, aquela fase bem antiga. Estudava, eu era o crentinho ali da turma. Aí tinha um ou outro que também era, mas sempre daquele nível, né? Tem uns que são mais, tem uns que são meia boca, tal. E ela teve umas dificuldades, acabou engravidando na época de escola, saiu da escola, formou família, perdemos o contato. Começou errado, foi tendo mais dificuldades que de costume na relação dela. Tá? Muitos anos depois, cerca de 20 anos depois, a gente se reencontrou pela internet, mídia social. Aí ela acabou comentando, nossa, você é pastor, né? Você sempre foi crentinho e tal, você realmente focou nessa carreira, né? Eu já tive dificuldades, ela contando, eu tive dificuldade de me manter na igreja, de me manter ali e tal, não sei o quê. Inclusive, tô quase me divorciando do meu marido. Quando ela falou isso, Deus começou a falar comigo. É por isso que eu reaproximei ela de você. Você vai pregar para ela. Eu não quero que ela divorcie, eu quero restaurar a vida dela e a vida do marido dela. É por isso que eu coloquei vocês em contato. Solta a palavra. Aí você me imagina, eu no meio da internet, aquele papo furado, lá, ai, como tá a sua vida tal, do nada eu tenho que pregar pra menina numa mídia social. Sim, senhor. Ah, é, tal, divorciar, que estranho, né? Porque você vai falar, ah, porque ele fez isso, eu não consigo perdoá-lo. Aí eu escrevi, olha, realmente eu não faço ideia do que você está vivendo, né? A gente não se fala há anos. O que ele fez realmente parece terrível, né? Mas eu vou contar da minha experiência. Eu já fiz coisas terríveis. E Jesus me perdoou por todas elas. Ele se sacrificou por mim. Ele desceu do céu, sem merecer, sem cometer pecado nenhum. Se sacrificou na cruz por mim e me resgatou de todos os meus pecados. Desde que eu entendi isso, eu não consigo me sentir no direito de não perdoar ninguém. As pessoas já me atropelaram de tudo quanto é jeito. Eu sempre oro, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Senhor, perdoa, Senhor, perdoa. Eu não consigo não perdoar as pessoas, porque eu entendi o sacrifício que Jesus fez por mim, de me perdoar mesmo sem eu merecer. Então, mesmo que as pessoas não mereçam, eu perdoo, porque eu recebi esse perdão. Então essa é a minha experiência. Eu aprendi a perdoar entendendo o perdão de Cristo na minha vida. Eu acho que você consegue perdoar seu marido. Aí imagina quando vem a mensagem. Tô chorando. Graças a Deus um amigo crente. Porque eu pedi conselho para todas as minhas amigas. Eu pedi conselho para todos os meus parentes. Todo mundo falar para eu divorciar. Você foi a única pessoa que falou isso. Mas eu entendi o que você falou. Eu vou voltar para a igreja. Estão juntos até hoje, meu irmão. Para resumir a história, estão juntos até hoje. Voltaram para a igreja. Família restaurada. Tem filho grande. Entende como faz diferença na sua vida inteira o que você sacrifica, o que você renuncia? Eu poderia dar 1000 exemplos aqui, meu irmão. 1000 histórias. A gente que vive nessa vida a vida inteira, a gente tem muitos testemunhos para contar. Histórias assim podia ficar contando uma atrás da outra.
Pessoa que já tinha viajado, só não tinha separado o papel, tinha viajado, foi para outro país, ficar com outros caras. Mandei uma mensagem. Mesmo padrão. Jesus mandou te falar isso. A pessoa pegou um avião e voltou com o marido. A palavra de Deus é poderosa, meu irmão. Não sou eu falando, não é você falando. É a palavra de Deus que carrega o poder. Se você começar a sacrificar as coisas do mundo, a palavra de Deus vai ter um efeito poderoso na sua vida. E quando você professar, vai ter um efeito na vida da pessoa que está ouvindo. Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Será que essa palavra vai ter efeito se eu não sacrificar os pecados da minha vida? Se eu não sacrificar os ambientes que me fazem pecar? Não. Esses ambientes, essas palavras vão ter um efeito na minha vida pecaminoso. Aí minha palavra não vai ter autoridade. Porque eu vou falar do que eu tenho vivido. Se eu estou vivendo em pecado, eu vou dar essas opiniões. Não, faz isso mesmo, toma lá, dá cá, e não sei o que, olho por olho. Se você está convivendo num ambiente contaminado, o que vai sair de você é contaminação. Se você só anda com gente errada, você vai viver de forma errada. Então, o primeiro aspecto do sacrifício é o sacrifício de Jesus na cruz. O segundo aspecto é eu quem sacrifico. Eu preciso sacrificar algumas coisas na minha vida. Aquelas coisas que me afastam do Deus que eu escolhi como meu. Amém? E aí você faz suas contas, pega um caderno, pega um livro, pega uma revista em papel, pega uma caneta, anota essa amizade, esse lugar, essa pessoa, essas atividades, isso, o que me faz pecar? Põe um título, o que me faz pecar? Aí você vai anotando. Aí você põe o joelho no chão e ora com base na sua lista. Senhor, me ajuda a me desapegar de tudo aquilo que me afasta do Senhor. Me ajuda a largar esses vícios. Porque eu sei, eu tenho consciência de que isso não é de Deus. Consciência Deus deu para todo mundo. Eu não preciso ficar aqui narrando o que é pecado para você, porque isso está inerente à vida de todos. Rubens, mas como será o julgamento daquelas pessoas, aquele índio que vive lá na tribo, que nunca ouviu falar de Jesus, nunca chegou um missionário lá, será julgado pela própria consciência. Como Paulo diz, aqueles que pela consciência começaram a ter atitudes agradáveis a Deus, tornaram as suas atitudes a própria lei. E pela lei da consciência serão julgados. Eu sinto que é errado quando eu estou fazendo, quando eu estou pensando. Vem o sentimento na minha mente, no meu coração, dentro de mim, porque eu sou espírito, eu sou alma, veio o sentimento antes de eu fazer. Rubens, não faz isso não. Não é eu leio o versículo, não matarás. Nossa, agora eu sei que não pode matar. Não, meu irmão. Já está inerente dentro de você, você já tem a consciência na mente. Deus já te deu. Porque Deus é justo. Ele deu a consciência para todo mundo sabe o que é certo e errado. Bom se todos os pais reforçassem isso. Por que a gente vai ficando mais maluco quando vai crescendo? Porque tem pais que não ensinam aos filhos a palavra de Deus, a viverem pelo certo. Eles ensinam a partir das suas próprias maldades, através dos seus próprios costumes. Quantos pais eu já não vi ensinando a criança? Quantos pais eu já não vi ensinando a criança a beber? Quantas mães grávidas não pararam de beber, continuavam bebendo e fumando, ainda grávidas? Como nasceu essa criança? Ela cresce bebendo e fumando desde os 3, 4, 5 anos de idade. Aí quando ela tem uns 20, 25, chega um doido e fala pra ela, aí, você tem que aceitar Jesus, precisa sacrificar esses costumes maus aí, meu, já faz parte da rotina dela, pra ela vai ser muito difícil. Porque os pais não ensinaram a criança no caminho que ela deve andar. Porque quando os pais ensinam os filhos no caminho que eles devem andar, eles nunca mais se desviam dele. Ah, mas eu levei meu filho a vida inteira na igreja e ele se desviou. Ah, tá escrito para levar o filho desde criança na igreja ou tá escrito para você ensinar o seu filho?
Tem muito pai que terceiriza o ensinamento. O poder e a autoridade do ensino aos filhos, Deus deu aos pais. É por isso que a criança já nasce muito apegada aos pais. Quando Deus faz uma lei, ele une todas as coisas. Ele apegou os pais aos filhos e os filhos aos pais. É por isso que todo filho tem seus pais como a maior referência da infância. Tem os pais como seus maiores heróis. É por isso que quando os pais falham com os filhos, é a maior decepção, é o maior trauma, porque Deus colocou dentro dos filhos um apego sobrenatural aos pais. Porque é o pai que eles têm que obedecer, é os pais que ele tem que honrar, os pais que eles têm que ouvir. Então Deus já deu uma grande admiração aos pais. Toda criança tem o pai como seu herói. Todo filho tem a sua mãe como a santa. Aí os pais vão fazendo besteira, ensinando os filhos errado, abandonando, ignorando, ensinando o caminho mal. Isso vai sendo destruído. Aí você chega em qualquer consultório de psicologia, de psicanálise, por porcentagem, os maiores casos são esses. Primeiro é dificuldade com os pais. A pessoa, por ter dificuldade com os pais, trauma com os pais, infância mal resolvida, estragou a vida inteira da pessoa. A pessoa não consegue discernir, não consegue evoluir, às vezes não consegue se dar bem nem no próprio trabalho porque é mal resolvida com os pais. Segundo caso é em relação a casais. Maior porcentagem de terapia, de psicanálise. Eu falo porque trabalho muito tempo com isso. Já tive muitos projetos com psicanalistas na área da saúde, já trabalhei muito em hospitais, em clínicas. Todos falam a mesma coisa. A pessoa quando vai no consultório é porque está com dificuldade com os pais ou está com dificuldade amorosa. Porque são as duas bases de relacionamento principais que Deus criou. Primeiro a família, onde você cresce com os seus pais, e depois quando você abre mão dos seus pais para formar a sua família. Por isso deixará pai e mãe, se juntará ao seu marido ou à sua esposa e fará a sua própria família. Então, na teoria de Deus, você aprende tudo com seus pais para depois você ter condição de recriar isso com a sua própria família. Porque agora você é pai e você é mãe. Você não vai agir mais como filho. Agora você é pai de família, você se torna mãe de família e você vai fazer isso muito bem porque você aprendeu com seu pai e com a sua mãe. Então quando você é estragado lá com seu pai e com a sua mãe, você não vai conseguir constituir uma boa família. E assim Satanás vai destruindo as famílias e afastando as pessoas de Deus. Então você perceba que a lei de Deus é muito perfeita. Segue uma linha cronológica que pegaria todas as gerações do universo. Satanás vai destruindo desde a base. Aí você cresce e fica cheio de costumes maus. Então esse segundo aspecto do sacrifício é isso. É você aceitando isso. Eu já confessei que eu sou um pecador. Eu já confessei que eu preciso mudar de vida. Agora eu vou sacrificar todas essas coisas que eu sei que me fazem mal. Fazem parte de mim, eu já me acostumei, eu gostava tanto, mas não cabe mais na minha vida, porque agora eu escolhi viver com Deus. Tá? Faz sua lista aí, meu irmão. Eu fiz as minhas, abri mão das minhas. Você faz as suas. As coisas que eu precisei abrir mão são outras para sua lista. A lista de cada um é de um jeito, porque salvação é individual. A minha vida é de um jeito, a sua vida é de outro. Não tem como eu fazer sua lista. Não tem como eu ficar, faz isso, faz aquilo, sai. Não tem, meu irmão. É você que tem a sua própria consciência, cria sua relação com Deus. Mateus 6,6, vai no seu quarto, no secreto, ora a Deus e Ele vai te responder. Porque você vai pôr primeiro as coisas na sua lista que você tem que sacrificar, das coisas que você sabe. Esse amigo aqui realmente não dá mais para andar com ele, realmente só fazia coisa errada, a gente só fazia zoeira, tal, não sei o que, esse lugar aqui também, não convém mais eu ir, tal, não sei o que. Aí você faz uma oração, Senhor, tem mais coisa que está em mim que desagrada o Senhor? Porque às vezes é coisa muito profunda, que você não sabe, que você até tem na consciência, mas já está há 30 anos lá amargado, você colocou um monte de coisa em cima, você nem lembra. Aí Deus começa a te revelar, às vezes num culto, às vezes na vida de um irmão, às vezes na própria oração Ele fala. Você vai começar a ouvir Deus falando com você na sua mente, no seu coração, através dos seus sentimentos, através da sua voz. Aí você vai crescendo na sua relação com Deus pela intimidade e pelo sacrifício das coisas que te afastam de Deus. Quanto mais você afasta as coisas
ruins, quanto mais você sacrifica essas coisas, mais espaço você tem para viver com Deus. Aí você vai ter tempo de sair com os irmãos, aí você vai ter tempo de ir na reunião de oração, aí você vai ter tempo de ir no cursinho lá, estudo bíblico. Você vai substituindo, sacrificando as coisas ruins para as coisas boas que vão crescer na tua fé, que vão acrescentar na sua vida com Deus. Amém? Isso é prático, isso é vida prática. Você sacrifica. E aí isso leva ao terceiro nível. Caso você aceite Jesus, se batize, mas não sacrifique essas coisas, vai chegar um outro sacrifício. Que sacrifício terceiro que é esse? Esse é o terceiro e último nível. Que é a condenação inicial. A condenação inicial, meu irmão. Lembra que eu falei lá no começo que todos nós já somos condenados pelo pecado? Aí vem Jesus, se sacrifica por você, para que você não ande mais em pecado. Ele paga o preço do seu pecado. Aí entra a sua parte de sacrificar as coisas que te levam ao pecar. Quando você não sacrifica, aquela condenação que vai te levar para o lado de fogo, ela volta para você. Jesus pagou o preço na cruz, mas por você não ter feito a sua parte, você volta a ser condenado. Por que eu volto a ser condenado? Jesus já não pagou, mas você rejeitou o sacrifício de Jesus pelas suas atitudes. Você falou que quer Jesus, você se batizou, fez nova criatura, mas voltou a se contaminar no mundo do pecado. Você não se afastou. Ao invés de você obedecer a Deus e buscar a vontade de Deus, sacrificar todas as coisas, a falta desse sacrifício fez você entrar no terceiro estágio do sacrifício, que é a condenação. Você poderia sacrificar essas coisas para viver no céu eternamente. Mas você aceitou Jesus e continuou abraçado com as coisas que te contaminavam. Como Paulo diz, você está desfazendo do sacrifício de Jesus. Jesus diz, no mesmo João 3, na mesma conversa com Nicodemos, eles fazem isso porque eu vim ao mundo, eu como a luz do mundo, eu vim ao mundo para iluminá-los, para iluminá-los no entendimento, para fazer eles terem ciência, terem consciência do que eles estão fazendo, para que eles saiam, para que eles me vejam, para que eles tenham um encontro comigo, mas eles continuaram amando mais as trevas do que a luz. Você acaba não sacrificando as coisas desse mundo porque você ama demais. O próprio Jesus já fala isso, eu sei o que tem no coração deles. Eles dizem que me amam, mas eles amam o pecado também. E no fim das contas, você nunca vai conseguir equilibrar. É como a maioria dos cristãos tem vivido. Eles aceitaram Jesus, se batizaram, mas estão abrindo justificativas e brechas na Bíblia, na palavra, criando doutrinas próprias para não precisarem sacrificar as coisas do mundo. Estão tentando juntar as duas coisas. Jesus não se junta com o pecado. Ele mesmo se afasta. Aí dentro de você voltam a ficar só os seus costumes. O que tem a ver os seus costumes pecadores sem a presença de Jesus? Sobra só a condenação. Com Jesus eu sou livre da condenação. Você não sacrifica as coisas que te levam a pecar, Jesus sai fora. Fica só você e a condenação. Aí é o sacrifício da sua própria vida, porque Jesus tinha vindo se sacrificar por você. Quando Jesus sai e fica só você e seus pecados, quem é sacrificado é você. Esse é o terceiro nível do sacrifício. Esse é o terceiro aspecto do sacrifício. Quando você não valoriza o sacrifício de Jesus e continua se apegando aos seus pecados, à sua rotina de viver. Aí a condenação volta para você e quem é sacrificado é você. Agora você entende porque na grande tribulação vão ficar muitos escolhidos. Porque aceitaram Jesus, se batizaram, foram para a igreja, mas não sacrificaram seus prazeres do mundo. Aí eles ficam na tribulação, porque quando veio o arrebatamento, eles não estavam em santidade. Eles não construíram a sua santificação. Perceba como o sacrifício é diretamente relacionado a arrebatamento e grande tribulação. Quem se sacrifica nesse mundo, como Paulo fala, se julgássemos a nós mesmos,
não seríamos condenados com o mundo. A condenação do mundo não era para estar escolhido com ela. Não era para estar a gente crente ali. Mas tem nego crente que, por não sacrificar os seus pecados, não abrir mão das coisas vãs, vis desse mundo, das coisas pecaminosas, tentaram abraçar as duas coisas. Jesus não se relaciona com o pecado, ele saiu. Aí ficou só a pessoa do pecado. Por isso ela fica na grande tribulação junto com o mundo. E Deus falando, você ainda é escolhido, porque você me aceitou e você se batizou. Eu te fiz nova criatura, mas você está sujo pelo pecado. Você vai passar pela grande tribulação. Essa é a sua condenação. Se você não se acertar durante a grande tribulação para ser arrebatado no último arrebatamento da ceifa de Apocalipse 14, de 14 a 16, onde eu venho sentado numa nuvem, eu Jesus, venho sentado numa nuvem com uma coroa na cabeça e com uma foice na mão para ceifar os meus no último arrebatamento, no final da grande tribulação, e só vou arrebatar quem se converteu durante a grande tribulação, quem abandonou sua vida e seus caminhos e seus costumes ruins. Se você não se converter nesse último momento, você vai estar deixando muito claro que amou mais o mundo do que a mim. E aí essa condenação vai te estender até o lago de fogo. É sério, é pesado, mas é sua escolha. Deus, ele só faz coisas boas para você. Mas você precisa escolher por Deus. Tudo que é ruim está fora de Deus. Você quer coisa boa na sua vida, você quer liberdade, você quer amor, você quer compaixão, você quer abraço, você quer uma vida feliz, só tem com Deus. Tudo que você acha que é bom longe de Deus chama-se engano. Satanás é um mestre em te enganar. Você se acha muito espertão, muito cheio das teorias e das filosofias vãs. Paulo chama isso de doutrinas de demônios, onde você cria sua própria doutrina, faz achando que é você que é muito esperto, muito inteligente, porque o meu raciocínio foi por ali, você está engodado pelo Satanás, em trevas no seu entendimento. Você acha que está brilhando, você acha que está muito bem, quando chegar a grande tribulação você vai tomar um susto, porque não é nada como você está pensando. Eu pregando sobre tribulação, outro dia um rapaz me falou, Rubão, ouvi, entendi, mas eu me garanto. Porque nós nessa terra falam sobre arrebatamento, que eles precisavam se converter para serem arrebatados, que a grande tribulação seria terrível. Ele falou assim, não, Rubão, cheio de gente em volta, mulher, criança, tal, tava pregando para todo mundo. Não, Rubão, acho que a gente dá conta. Eu falei, dá conta do quê? Você está falando aí grande tribulação, se a gente não for arrebatado, a gente vai sofrer muito, a gente está acostumado com o sofrimento. A gente já passou por tanta coisa, a gente já passou por Covid, por terremoto, por enchente, por não sei o quê. A gente dá conta, esse negócio, papo de crente não é pra gente não. Vai na paz aí, Rubão. Eu falei, eu vou. Eu não quero a palavra de Deus, amém, eu vou na paz. Mas eu preciso deixar um último recado. Você não faz ideia do que é a grande tribulação. O que você passou até então não é nada comparado ao que haverá na grande tribulação. Haverão seres na grande tribulação que você nunca viu na sua vida. Que eles virão de todas as partes do universo, estrelas cairão, são os demônios que estavam presos em cadeias, caindo e tomando forma física nesse lugar. Povos que você nunca viu na sua vida, que você nem imaginou que existiam. Chegarão e não chegarão para te dar um abraço, chegarão para dominar esse mundo. Esse mundo tenebroso jaz no maligno. Os piores seres do universo cairão nessa terra durante a grande tribulação. Eles terão todo o poder e toda a liberdade nesse mundo. Eles controlarão até o tempo. Farão chover, farão cessar, farão ter seca, farão enchente. Eles terão poderes sobrenaturais. Aí você se imagina, na pior fase da Terra,
com os piores seres do planeta dominando como reis. Eu repito, você não quer estar nesse lugar. Você pode achar que você dá conta, achar que está tudo bem, mas não será nada como você imaginou. Será milhares de vezes pior do que o dilúvio. No dilúvio, ninguém sobreviveu. Se Deus não tivesse abreviado esses dias, nem os santos se salvariam, nem os escolhidos se salvariam. Palavra de Jesus. Tá? Meu conselho: santifique-se, meu irmão. Santifique-se. Se você nunca tinha ouvido falar dessas coisas, se converteu agora na oração que eu fiz tempos atrás, procure uma igreja, se batize, sacrifique tudo aquilo que te afasta de Deus e mantenha-se em santidade. Faltam poucos dias para o arrebatamento. O arrebatamento é esse ano, 2023, faltam poucos meses, poucas semanas, poucos dias. Tá? Nos últimos tempos, já que estamos à mercê, na iminência de acontecer, Deus está revelando a muitas pessoas muitas coisas. A gente já tem muitas informações. Atente no calendário de Israel. Setembro tem a festa das trombetas, que é o aviso que Jesus está voltando. Logo depois tem a expiação, que é perdão, é santidade, é busca de Deus. Logo em seguida, a festa dos tabernáculos, que significa a reunião de Jesus, de Deus, com todos os santos. Entenda essas festas. Estamos em agosto, setembro é o próximo mês. Atente nessa palavra. Quando eu digo que está perto, é mais perto que você imagina. Tá? Tem desastres a todo momento. A partir de outubro já está anunciado até pela ciência. A partir de outubro essa terra vai começar a viver coisas que a gente nunca viu. Arrebatamento é para nos livrar desses desastres da grande tribulação. Cuide da sua santidade. Tá? Se afaste de tudo aquilo que te afasta de Deus. Sacrifique. Sacrifício é morte. Se for preciso você nunca mais ver a pessoa, você nunca mais ir nesse lugar, o faça. Tá? Em nome de Jesus. Eu quero compartilhar o sonho que Deus me deu hoje, de ontem para hoje. Acordei com esse sonho. Tá? É sobre isso. É por isso que eu estou pregando essa palavra hoje. Ele falou, você vai pregar isso hoje, toma esse sonho aí. Tá? Como é esse sonho? É sobre esse versículo que eu li de Mateus 24, versículo 22. Se não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Presta atenção no sonho. Eu sonhei que uma pessoa estava vivendo, lembrando, só uma observação. Tudo que Deus vai fazer, Ele fala antes aos seus profetas para que eles anunciem. A forma que Deus fala é pessoal, tá? E muitas vezes através de sonhos e visões. Sonhos e visões são coisas de Deus, são formas como Deus se comunica com a gente, tá? Nesses últimos tempos, eu e muitas outras pessoas, muitos outros irmãos, às vezes irmãos de igreja que não têm cargos ministeriais, mas assim como muitos líderes, profetas, têm tido muitos sonhos e visões. Eu daqui a pouco eu vou falar sobre os grupos de oração onde você pode fazer parte e receber desses sonhos e visões que a gente tem compartilhado a todo momento, tá bom? Então de ontem para hoje eu tive um sonho a respeito desse versículo, sobre sacrifício. Nesse sonho, uma pessoa tinha vivido muitos anos num lugar. Ela nasceu num lugar, mas ela teve que viver muitos anos e passou muitos anos na vida dela vivendo em outro lugar. E lá ela estudou, lá ela trabalhou, lá nesse outro lugar ela viveu, como se fosse um período de estudo, né? Um período de aprender, de profissão, tal, não sei o quê. Aprendeu muitas coisas, viveu lá, teve amizades lá, até que chegou o dia dessa pessoa voltar para casa. E ela ia voltar em definitivo. Então ela nasceu numa casa, tá? Mas teve uma criação longe de casa. E anos depois teve o dia que ela tinha que voltar para sua casa.
Aí essa pessoa falou, tá bom, vou voltar para casa. Tem muitas coisas que eu gosto aqui, aprendi a conviver, aprendi a viver e tal, mas eu quero é voltar para casa. Ela ficou feliz, meio triste, porque tinha que abrir mão de algumas coisas, mas ficou feliz. Fez as suas malas, que deu umas 3, 4 malas, assim, tinha algumas malas. E pegou um ônibus. Essa pessoa, a casa dela era nesse mundo, uma casa mesmo, tinha uma casa lá. E ela pegou o ônibus para voltar para casa. Era um ônibus comum. Não sei como é na sua cidade os ônibus. Esses ônibus que você entra pela frente, tem um motorista, daí você passa pelo cobrador. E essa pessoa entrou no ônibus e sentou lá no final perto da porta. Porque como ela tinha muitas malas, ela pensou, vou sentar perto da porta, na hora de descer fica mais fácil eu descer com todas as malas. E pegou um ônibus normal, andou bastante, fez a viagem, que era uma viagem longa, até chegar na sua casa. Ela fez essa viagem à noite, tá? Tava o sol se pondo. Quando ela foi chegar lá perto da casa dela, já era perto da meia-noite. Foi escurecendo, foi ficando tarde durante o trajeto do ônibus, que era longo. Quando ela estava perto da casa dela, esse ônibus tinha poucas pessoas. Algumas foram descendo no meio do caminho. Tinham poucas pessoas. Tinha um motorista, tinha um cobrador, tinha um cara do lado esquerdo e umas 2, 3 pessoas atrás. Tá? E ela ali do lado direito do ônibus, a janela e as malas em volta dela aqui. 1 ou 2 malas até estavam ali no corredor. Quando estava chegando perto do ponto onde ela tinha que descer, que ia parar na casa dela, ela pensou, poxa, eu vou ficar em casa, perto da meia-noite, acho que dá tempo de eu passar o ponto da minha casa. Atente, meu irmão. Um sonho que tem uma verdade espiritual aí. Atente nesse detalhe. Ela pensou, eu vou passar do ponto da minha casa, porque eu conheço o vizinho que mora no quarteirão da frente, faz tempo que eu não vejo, eu quero avisá-lo que eu tô voltando pro bairro, que eu vou morar aqui agora, que chamar, talvez eu encontre ele ali no caminho, eu sei onde ele mora ali 1, 2 quarteirões pra frente, quero dar um alô, quero avisar que eu tô chegando. E começou um ponto de distância, eu vou conseguir voltar com as minhas malas andando. Vou descer do ônibus um ponto depois, mas é um quarteirão e meio, 2, eu consigo voltar andando. Talvez esse vizinho até me ajude, é meu amigo de infância. Então essa pessoa, ela não dá sinal para descer no ponto da casa dela. Passa pela frente da casa dela o ônibus, ela não dá sinal, ela não levanta, ela passa direto. Da meia-noite. Quando chegar no próximo ponto, ela vai se levantando e puxa o sinal do ônibus. Não sei como é o ônibus na sua casa, mas às vezes era cordinha, um botão, ela deu o sinal. Quando ela deu o sinal, o motorista falou, quem que tá dando o sinal? Quem que quer descer aqui? Aí o pessoal, o cobrador olha para trás, as pessoas olham, só que elas começam a procurar quem quer descer com uma cara meio desesperada. Não, quem quer descer aí? Como se não fosse para descer naquele ponto. Aí a pessoa levanta a mão, eu quero descer, eu que dei o sinal, vou descer nesse ponto. O motorista, ele acelera. Ele fala, não pode descer nesse ponto próximo, porque esse ponto é o mais perigoso do bairro. Não, mas eu tenho um amigo, eu moro na casa lá atrás, a pessoa tenta se explicar. Vai ficar muito longe para eu voltar para minha casa, meu amigo. Daí o pessoal do ônibus já começa a falar, não, essa é a parte mais perigosa do bairro, já tem meia-noite. Eles vão te roubar, vão te matar, vão te destruir. Não pode, inclusive olha lá fora, tá preto, mas dá para ver quem tá lá fora. Aí a pessoa olha lá para fora e ela realmente vê uns bandidos ali. Ele fala, não dá, se eu parar o ônibus aqui, todo mundo vai ser assaltado. Eles vão invadir o ônibus e já era, eu vou acelerar. E nisso que acelera, a pessoa já fica preocupada, já tem que refazer as contas aí. Tá? Agora eu não consigo voltar andando com as minhas malas. E se eu voltar andando, eu vou ser assaltado, vão me pegar aqui nessa rua. Porque para voltar eu teria que voltar por essa rua. O que eu vou fazer agora? Aí a pessoa pergunta, mas agora você passou do meu ponto, o que eu vou fazer? Aí o motorista até fala, poxa, se seu ponto era antes, você devia ter puxado antes. Agora só te resta te deixar lá na frente, porque lá na frente chega a cidade grande, é o centro, é a parte brilhante,
onde vai estar abertas as boates, vai estar abertas as noitadas, e você se vira por lá. Tenta pegar um táxi, aí você se vira lá, porque lá vai ter movimento, mais luz, vai ter a galera trabalhando lá na noitada. Você se vira lá. Até que chega lá. E a pessoa já desesperada, porque demora um tempo para chegar lá. Passou muitos pontos, foi muito lá na frente, é quase outro bairro ali, outra situação. As pessoas que estavam sentadas no ônibus eram pessoas que iam para essas festas, para essas baladas, e já começaram a falar, não, meu, se quiser vai com a gente, aqui é vida louca, a gente vai, que negócio de ir para casa, agora que vai começar a festa. Só que a pessoa preocupada em voltar para casa, a pessoa cheia de mala. Aí quando chega lá, ela vê a cidade tudo iluminada, as pessoas já bebendo, já fazendo um monte de coisa. E ela pensa, fala pro motorista, tem como me levar até o ponto final? Porque acho que vai estar mais tranquilo, que aqui é muita balada, muita festa. O motorista fala, não, o melhor é você descer aqui, porque o ponto final vai ser muito longe. Você não vai aguentar, vai ficar muito longe da sua casa, já desce aqui mesmo. A pessoa desce, cheia de mala. O pessoal da balada até chama ela pra ir junto, mas ela fala, não quero, só quero voltar pra casa. Aí começa a procurar táxi, tinha uns táxis ali na frente. Ufa, tem táxi, só que não tinha nenhum motorista. Nessa parte do sonho, Deus fala assim, não tem volta pra casa. Vai ter que ficar aí até o final da noite. No meio do sonho vem a voz de Deus. Não tem volta para casa. Vai ter que ficar aí toda noite. Vai ter que sobreviver aí. Com as suas malas, com a sua bagagem, com essa bagunça toda acontecendo, vai ter que passar a noite aí. E aí eu acordei. Para quem estava me acompanhando há um tempo, para quem está acompanhando os vídeos, os grupos de oração já deve ter deduzido as revelações desse sonho. Pode parecer um sonho normal, uma pessoa de ônibus que perdeu um ponto, mas tudo tem um significado espiritual. A casa original é o céu, onde todos nós nascemos. A casa para onde a pessoa iria voltar. A vida que a pessoa saiu da casa e foi viver, morar em outro lugar, é a terra, é o mundo. Voltar para casa é o processo do arrebatamento. E demora um tempo de Deus anunciar. Você vai voltar para casa até literalmente você chegar, porque demorou um tempo a viagem da pessoa fazer as malas e sair. Esse é o preparativo da sua santificação. Nesse tempo onde Deus fala, tô voltando, vai ter o arrebatamento, ele dá um espaço de tempo para que você consiga se santificar, se preparar para ser arrebatado. Porque só os santos serão arrebatados, só aqueles que sacrificaram sua vida no mundo. Então, enquanto essa pessoa estava no ônibus, era para ela estar criando a expectativa, eu vou voltar para casa, uhul, glória a Deus. Tava com saudade, eu quero estar em casa, quero chegar o quanto antes. Mas o que ela foi se pensando e se lembrando era das coisas que iam ficar. Ao invés dela focar no que ela ia encontrar em casa, no céu, o qual ela pertence originalmente, ela preocupada demais com as coisas que ela estava abandonando. Ah, mas meu amigo, ah, mas isso, ah, mas aquilo, aqueles meus costumes. E por isso, quando estava perto de casa, ela falou, não, deixa eu ver mais um, deixa eu ver mais outro, deixa eu falar com mais alguém. E por estar distraída com as coisas do mundo, ela perdeu o arrebatamento. Passou o ponto da casa. O arrebatamento do relâmpago, de Mateus 24, versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Qual a característica do relâmpago? É muito rápido. Se você vê um relâmpago, não dá tempo de você avisar alguém, olha o relâmpago, quando a pessoa olhar já vai ter passado. Esse primeiro arrebatamento antes da grande tribulação será muito rápido. Já tive sonhos, revelações e visões, já vi acontecendo, Deus já me levou para lá, já contei esse testemunho aqui, só você ver na playlist ali no YouTube, @RubensMCJúnior, playlist Apocalipse, eu conto todos esses sonhos e visões.
tá? Vai ser muito rápido, meu irmão. Se você perder esse ponto, você não vai achar o caminho de volta. Você vai ser obrigado a ficar a noite toda ali. E como foi nesse sonho, foi um sonho mais simples de um ônibus, uma viagem, né? Foi bem simples, não foi? Deus contou em forma de parábolas, tá? Mesmo assim, tinha os ladrões, os salteadores, os assassinos soltos na rua e Deus falando: quem perder vai ficar a noite toda. A noite toda significa a grande tribulação. Porque quem ficar na grande tribulação só terá uma esperança no final. O último arrebatamento é no final, é na última trombeta, aquela sim que Paulo cita em Tessalonicenses, em Coríntios e Apocalipse 14, de 14 a 16 que eu citei. Apocalipse 14, de 14 a 16. Olhei, eis que uma nuvem branca sentada sobre ela, semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Tá? Ali só o 14. Mas você pode continuar lendo. É quando ele vem colher os seus. Aqueles que passaram pela grande tribulação, os escolhidos, mas se mantiveram fiéis, não se contaminaram com o mundo, resistiram às tentações, ficaram por ali perambulando com as suas malas, ficaram sobrevivendo. Tá? Isso não é originalmente para os cristãos. Originalmente não é para os escolhidos, originalmente é para você chegar em casa o quanto antes, para você descer no seu ponto, para você subir no arrebatamento. Mas se você não sacrificar as coisas do mundo, elas vão ficar minando sua cabeça. E no momento do arrebatamento você pode estar numa festinha, você pode estar de bobeira, você não vai estar em santidade, você não vai estar em espírito de oração, você não vai perceber e você vai ser pego de surpresa. E as pessoas vão sumir e você vai falar: eita, eu fiquei. Vai começar o seu desespero aí. Tá? Então foca nisso, meu irmão. O tema da palavra de hoje é sacrifício. Jesus fez o sacrifício por você. Esse foi o primeiro aspecto da palavra sacrifício bíblica. Tá? Jesus se sacrificou por você. Aceite esse sacrifício se sacrificando das coisas do mundo que te afastam de Deus. Porque senão o terceiro aspecto do sacrifício vai voltar para você, que é a condenação. É você ficar na grande tribulação correndo o risco de cair no lago de fogo. Tá? Porque se Deus não tivesse diminuído os tempos, será tão ruim, será tão feia a grande tribulação, que nem os escolhidos se salvariam. Mateus 24, versículo 22. Amém. Espero que essa palavra tenha te abençoado, tenha principalmente te esclarecido por que os escolhidos ficam. Porque não sacrificaram a sua vida no mundo, continuaram com as suas paixões do mundo, porque a luz é o mundo, mas amaram mais as trevas do que a luz. Esse ele está falando dos escolhidos. Tá? Então foque bem nessa palavra, atente, faça sua listinha do que te apega demais a esse mundo e se livra disso em nome de Jesus. Amém? Quero orar com você. Senhor, o nosso Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, pela Tua vida em nós. Obrigado por nos esclarecer, nos revelar, Pai, com grande, com poderosa Tua vontade, Pai. Obrigado por ser conosco, não nos abandonar, Senhor. Obrigado por estar sempre nos ensinando, Senhor, para que a gente não fique perdido nesse mundo, mas a Sua boca fala, o Senhor revela aos Teus profetas, que revelam aos Seus santos, para que todos estejam unidos em um só corpo, Pai. Um corpo só em Cristo Jesus, esclarecidos pelo cabeça que é Cristo, inspirados pelo Espírito Santo, podemos estar unidos mesmo estando distantes, unidos a Ti principalmente, meu Deus. Ô Pai, ilumina o entendimento de cada irmão, Senhor. Que todos aqueles que entrarem em contato com esse vídeo, com essa palavra, com essa pregação, realmente se convertam de todo o coração. Que aceitem a Tua verdade, que o Espírito Santo de Deus os convença da verdade, da justiça e do juízo em nome de Jesus. Para que subam no primeiro arrebatamento e não vivam a grande tribulação que não é para os seus.
que é para o mundo. Em nome de Jesus, que te pedimos já te agradecer ao Senhor, que é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, que revela o fim desde o princípio, porque tudo está debaixo da tua mão, tudo está sob o seu controle, sob a sua vontade. Obrigado, Pai, por ser um Deus de amor, ser um Deus de paz, um Deus que cuida de nós, um Deus que está sempre nos alertando para tomarmos as melhores decisões. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom. Seja conosco todos os dias da nossa vida. Abençoa meus irmãos, que eles sejam luz em meio às trevas do mundo, que eles tenham essa força e tomem essa decisão de sacrificar tudo aquilo que não é teu, para abraçarem a sua vida em nós. O Senhor é um Pai de muitos filhos, a sua família é muito grande, que estejamos juntos nesses últimos dias, abençoando uns aos outros, sendo luz nesse mundo e sal nessa terra. Paz e vida em abundância. Em nome de Jesus, que ainda muitos sejam convertidos nesses últimos dias. Fortifica o teu arrebatamento, levanta o ferido, ressuscita os mortos que estão afastados do Senhor em nome de Jesus. Ressuscita os parentes que disseram que não querem a ti. Os converta para a tua santa e plena paz, para a tua vida, Pai, em nome de Jesus. Abraça as casas e as famílias de cada irmão aqui reunido, em nome de Jesus. Que o Senhor não salve apenas pessoas, mas arrebate as casas inteiras, com todos os membros, que nenhum se perca, em nome de Jesus. Esteja conosco, porque tudo que temos provém do Senhor. Tudo que somos provém do Senhor. Graças te damos, Deus, e te agradecemos hoje eternamente. Obrigado, Pai, por teu amor por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja sempre conosco. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Quero dar só mais um recadinho antes de encerrar. Às vezes eu esqueço, mas a gente está aqui online falando para muita gente. Muitas vezes eu sei que é difícil você tomar essas decisões porque você se sente às vezes sozinho. Você está numa realidade onde as pessoas estão correndo atrás de muitas coisas e aí você se sente meio fora. A estratégia que Deus nos deu nesses últimos tempos, que Ele mesmo criou, foi nossas reuniões, nossa igreja online. Muitos grupos de oração têm sido criados nesses últimos tempos. O próprio Deus está fazendo isso. Porque muitas igrejas estão perdidas, focadas nas suas atividades, nos seus aniversários, nos seus eventos, e perderam de vista o fim dos tempos e o arrebatamento dos santos. Em muitas igrejas isso não está sendo falado. Então muitas vezes um irmão entra em contato com um vídeo desse e fala: eu não tenho nem com quem conversar isso aí. Na minha igreja o pessoal nem acredita nisso. A solução que Deus deu foi criar grupos onde os irmãos estão se reunindo online, na internet, em grupos de Telegram, de YouTube, grupos privados de WhatsApp. Estão se criando muitos grupos de oração especificamente sobre o fim dos tempos. Tá? Eu faço parte de alguns, uns 4, 5 grupos. Tem um grupo que é o meu grupo, tá? Que você pode entrar pelo Telegram, grupo de oração Apocalipse. Sempre deixo o link na descrição dos próprios vídeos que eu posto. Tá? Se você quer entrar, é só entrar, meu irmão. Dou palavras, a gente faz orações de segunda a sexta, às 7 da noite. Mas eu faço parte de outros grupos, alguns grupos mais antigos, mais velhos, onde mais irmãos, mais experientes, até a gente tem compartilhado muita coisa. E as informações que a gente pega de Deus ali, a gente compartilha em todos os grupos. Então tem irmão que está na China, tem irmão que está no Japão, tem irmão que está no Catar, tem irmão que está aqui no Brasil, em algum estado, tem irmão de tudo quanto é lugar do mundo, reunidos nos mesmos grupos de oração, falando sobre arrebatamento, fim dos tempos, compartilhando sonhos, visões, revelações,
E esse é o carro-chefe que Deus tem usado para alertar o mundo sobre o fim dos tempos. Deus falou uma palavra ontem muito específica. Muitos líderes estão presos ao templo de suas próprias paredes e se esqueceram da intimidade comigo. Por isso só estão pregando as paredes, a pintura, aos eventos, as programações das paredes do templo e se esqueceram de se voltar para mim. Deus falou isso claramente ontem. Tá? Hoje eu estou falando aqui domingo, dia 6 de agosto. Falou isso ontem, dia 5 de agosto. Que muitas igrejas não estão falando disso, não estão atentas a isso, ao arrebatamento iminente, porque estão há anos fechados na sua própria doutrina, na sua própria caixinha, nas suas próprias paredes do templo. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus está no seu trono eterno lá no céu, onde Ele mesmo criou, conectado a você pelo Espírito Santo. Atente ao Espírito que grita em você. O Espírito Santo está avivando muitas pessoas que não têm nem cargo em igreja nenhuma, que nunca tinham tido sonhos e visões, estão tendo aos montes. Algumas irmãs têm sonhos todos os dias, alguns irmãos me procuram desesperados. Rubens, eu estou sonhando isso há mais de um mês, o mesmo sonho. O que isso quer dizer? Tá? Então a gente tem conversado, compartilhado, faça parte de um grupo de oração específico sobre o fim dos tempos e arrebatamento. Se você não conhece nenhum, entra no meu. Tá? No Telegram, grupo de oração Apocalipse. Você pode entrar aqui na descrição dos vídeos, eu deixo o link, só você clicar e entrar, não tem segredo, amém? Todas as informações a gente sempre passa, ali, quem está ali nos grupos fica sabendo até mais coisas de antemão, muitas coisas a gente não pode falar no YouTube abertamente, coisas muito espirituais, são coisas muito específicas para quem está buscando, para quem está na pegada. Amém? Alguns irmãos tentaram compartilhar muitas coisas espirituais aqui, o próprio canal foi bloqueado, os vídeos foram cancelados. Satanás não está morto, meu irmão, ele está vivo, ele está agindo, ele não quer que essa palavra seja pregada. A gente está em guerra, em batalha espiritual, amém? Entra nessa batalha, sacrifica as coisas do mundo, se foque nas coisas de Deus para você não perder o seu ponto para casa, para você não perder o arrebatamento, não perder a sua volta, porque se você passar do ponto, você vai ficar na grande tribulação inteira. Amém? Deus quer te salvar, a você e a todos os seus escolhidos. Amém? Deus abençoe a todos. Vou deixar outros comentários ali na descrição. Acostume-se a ler as descrições dos vídeos, porque eu sempre deixo informação importante ali. Amém? Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe demais a todos, esclareça todas as mentes e que você não seja só um receptor da palavra, mas um compartilhador. Amém? Um atalaia do Senhor, uma trombeta, uma voz que ecoa no deserto. Mais uma. Amém? Amém? Faça a tua parte. Comece pela tua casa, tua família, teus amigos, seu serviço. Fale. Não entre em contenda com ninguém. Não é para você discutir, para você ganhar debate, para você debater. Não estou falando isso. Estou falando para você anunciar. Cada um vai tomar a sua própria decisão. Quem toma a decisão, você vai em paz, segue para outra pessoa, para outro grupo. Não é tempo de contenda com ninguém. Tenho falado isso em quase todos os vídeos. Não gaste tempo discutindo. É últimos tempos. Você tem que se manter em paz na sua santidade. Não entre em discussões à toa. Amém? Deus abençoe a todos. Veja lá a lista dos vídeos que já falei sobre os conselhos, já falei sobre santidade, já falei sobre muita coisa. Acompanhe os vídeos que será bênção para a tua vida. Amém? Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor.